Essa não é uma cena tirada de um filme de Hollywood, nem de alguma animação apocalíptica com monstros de outra dimensão. Alguns podem falar que se trata de efeitos especiais feitos por profissionais das artes visuais. Mas esse fenômeno realmente é real e aconteceu no dia 5 de julho de 2022 em alguns estados norte-americanos, como Nebraska, Minnesota, Dakota do Sul e Illinois. Em todos esses estados foi possível observar o céu ficar na cor verde. As condições climáticas estavam sombrias quando os moradores perceberam uma tonalidade verde escura intensa no céu. Era algo que eles nunca tinham visto antes e muitos, sem entender o que estava acontecendo, se desesperaram e compararam a um evento fora do mundo real, como algo saído de um filme de ficção científica. Como era de se esperar, as imagens e informações sobre este fenômeno estranho começaram a circular nas mídias sociais, incluindo o Twitter, o pai das fofocas. Nessa ocasião foram compartilhadas belas, mas perturbadoras fotos do céu sobre várias cidades nos Estados Unidos. Quer entender mais sobre o perigo que esse fenômeno pode nos trazer? Então vem comigo! Esse é o canal Enigma Sem Fim e hoje vamos nos aventurar abaixo de um céu perturbador. E por incrível que pareça, belíssimo! Apesar de parecer algo sobrenatural, na verdade, tratava-se de um jogo de luz na atmosfera. Eventos como este são muito raros de acontecer com frequência, mas costumam anunciar que climas extremos estão próximos de acontecer. Isto também se aplicou a esse evento em Dakota do Sul, que foi precedido por uma tempestade poderosa, conforme registrado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. O vento chegou a 160 km por hora, o que é uma escala de tempestade extremamente forte, com a força média do vento em cerca de 118 km por hora, sendo capaz de gerar danos bem significativos. Para você ter noção de como esse acontecimento é raro, eu tenho certeza que muitos de nós nunca conseguirão ver um céu dessa cor em toda a nossa vida. Então, você deve estar se perguntando como isso acontece, não é mesmo? Será que foi alguma consequência de atos humanos ou é um fenômeno natural? E esse céu verde é perigoso para as pessoas? O que dá origem a esse fenômeno espetacular é uma tempestade que se chama derecho, termo esse vindo do espanhol para descrever uma tempestade que dura por muito tempo. Apesar de ser notícia, tempestades como esta são raras no mundo todo, porém são comuns nos Estados Unidos, especialmente durante os meses mais quentes. Em média, uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta tempestade não foi uma exceção. O derecho é uma combinação de tempestades rápidas e chuvas severas. Muitas pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado, mas há uma diferença entre eles. Enquanto um tornado é uma coluna rotativa de ar, geralmente com cerca de 150 metros de diâmetro, o vento em um derecho não gira, mas se move em linha reta em direção a um ponto específico. Em termos simples, um derecho é como um tornado de médio porte, com velocidade dentro da faixa de 115 a 180 km por hora. Ambos podem ser acompanhados por tempestade severa, raios e chuva. A diferença é que uma tempestade se torna um derecho se a trilha de danos deixada por ela exceder por mais de 385 km e se a velocidade do vento for pelo menos 93 km por hora. Além de se entender por uma vasta área. Em resumo, tempestades como esta são extremamente difíceis de serem previstas e controladas e quando ocorrem podem ser absolutamente devastadoras. Mas tempestades, tornados, furacões e até ciclones acontecem com certa frequência, e nem por isso o céu fica verde. A ciência por detrás desse fenômeno é muito interessante e nos remete a nosso tempo na escola fundamental, onde aprendemos o porquê de o céu ser azul. Em resumo, a luz do Sol é composta de vários espectros de cores, as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Sendo que as misturas dessas cores são capazes de formar diversas outras cores, que chamamos de cores secundárias, e as combinações de cores primárias com as cores secundárias resultam nas cores terciárias.
Sim, todas elas estão lá, por isso os arco-íris são tão bonitos. Nossos olhos só enxergam a cor branca, porém ali estão todas as cores ao mesmo tempo, em comprimentos de ondas diferentes. No caso do céu azul, o comprimento de onda azul é mais curta, portanto mais rápidas e refletem nas moléculas de ar, tornando a nossa percepção do céu na cor azul. Tendo isso em mente, a combinação que resulta na cor verde é o amarelo com o azul. Se pararmos para pensar quando o sol está nascendo ou se pondo no horizonte, as cores que se apresentam no céu são exatamente o amarelo meio avermelhado, quando combinado com o azul da água e granizo ou neve acumulada no ar por conta das fortes tempestades, temos a criação desse espetacular céu em tom de verde. Outra explicação consiste em quando a luz interage com a atmosfera, em locais particularmente com a presença de dióxido de enxofre, presentes naquele dia. Quando a luz do Sol atravessa a atmosfera carregada com essas moléculas, ela é desviada e dispersa, criando uma aparência verde no céu. Embora possa parecer estranho, essa pintura da natureza é completamente natural. O perigo que vem dele é o mesmo que acontece em outros fenômenos da natureza como furacões. Pode haver destruição de casas, inundações e quedas de árvores. Mas os danos não serão maiores por conta do verde do céu. O derecho ocorreu diversas vezes ao longo dos anos nos Estados Unidos por se tratar de um lugar de fortes incidências de tempestades. No final, a tempestade foi um evento único, inesquecível e instagramável para muitos moradores desses estados, e a imagem do céu verde se tornou uma das mais compartilhadas na internet naquele mês. Embora tempestades extremas possam ser assustadoras, é importante lembrar que são parte da natureza e fazem parte da vida dos habitantes de regiões climáticas extremas, como os Estados Unidos. Mas esse acontecimento não é exclusividade dessa região, e pode variar de cor a depender das circunstâncias em que ocorre. Na Espanha, em março de 2022, aconteceu um fenômeno similar onde todos acharam que estavam em Marte, isso porque o céu ficou todo na cor de laranja. Depois de fortes tempestades de areia, muito comum por lá. No Japão tivemos um belíssimo céu roxo, antes de um tufão, garantindo vários registros magníficos. Pelo que parece, o mecanismo que faz estes fenômenos acontecerem são os mesmos, segundo os cientistas. É bom sabermos algumas características que antecedem um derecho, para nos escondermos quando virmos uma. Elas são: 1. Chuva em alta velocidade. 2. Ventos extremamente fortes. 3. Grande quantidade de raios e trovões. 4. Tempestade seguindo em linha reta. Então fique esperto e se abrigue se ver isso acontecer. Além disso, elas costumam durar cerca de 3 horas ou mais. E como já falamos, ela atinge uma grande área, de cerca de 400 quilômetros. Então, meus amigos, vimos que mesmo que a luz verde não seja perigosa para a população, é melhor colocar o seu carro na garagem e se proteger, não esquecendo de abrir uma boa garrafa de vinho ou uma cerveja bem gelada, para observar esse sensacional fenômeno da natureza em segurança. Espero que esse vídeo tenha te ensinado algo novo sobre o nosso planeta. Se gostou, dê um like e compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar fazendo mais conteúdo. Clique no botão de inscrição e lembre-se de ativar as notificações. E até logo!